Seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. A conversa de hoje é sobre meditação para crianças. Olha que interessante. Você imagina como é ensinar para uma criança a meditar? Então, a nossa entrevistada é uma facilitadora de meditação para crianças e também uma especialista em sono infantil. Ela fez muitos cursos fora do Brasil, é pós-graduada em neurociência e vai dar aqui muitas dicas que ajudam tanto os pais como, claro, as crianças. E há duas dicas que eu já vou adiantar, muito interessante. A meditação feita durante o dia, logo pela manhã, incentiva a criança durante o dia. E a meditação feita à noite ajuda a relaxar e a ter um sono de qualidade. A nossa entrevistada é Michele Melão. E antes de começar, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição aqui no canal Angeline e também deixe o seu like, deixe o seu joinha. A importância de você fazer isso é que o YouTube entende que esse vídeo é relevante e por isso compartilha com mais pessoas que não nos conhecem, certo? E também nos acompanhe nas redes sociais. Participe do nosso propósito, disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Michele Melão, é um prazer enorme recebê-la aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O prazer é todo meu, Cris. Obrigada pelo convite. Olha, a Michele está aqui, primeiro, porque ela é uma pessoa que se especializou no tema que ela vai propor a falar. Ela é uma pessoa que fez uma pós-graduação em neurociência sobre o sono infantil, é uma consultora do sono infantil desde 2013, fez cursos, inclusive, fora do Brasil, e agora ela é uma facilitadora de meditação para crianças. Michele, primeiro, eu gosto muito de gente que estuda e não diz, amanhã eu vou ser, sei lá, vou vender, vou criar uma loja, né? Você se preparou para isso, é mãe da Laurinha, é verdade, mas antes de tudo você estudou e se especializou. A meditação, eu gosto muito da meditação e acho que ela é muito importante. Mas também eu sei que há muita dificuldade. Inclusive, eu tive quando comecei a aprender a meditar, né? E como é que faz isso com criança? Qual que é o seu segredo? Eu sou praticante de meditação, né, há muitos anos. Também senti essa dificuldade, até entender que meditar não é a gente não pensar em nada, porque a gente não consegue não pensar em nada. Então, é muito difícil a gente ficar prestando atenção só na nossa respiração. Então, mesmo mesmo os adultos, o pensamento vai longe, né? E aí a gente tem que trazer de novo. Para a gente conseguir se concentrar na nossa respiração e tal. E eu, na pós de neurociência do sono, eu fiz um módulo com uma pessoa que fazia meditação para crianças, e eu achei sensacional aquilo, né? Essa coisa de trabalhar com o lúdico e conseguir trazer a criança para o momento presente. Crianças são muito agitadas, e ela leva isso para as escolas, para trazer, né, essa pessoa que fez aquele módulo, ela leva para as escolas. E eu procurei por ela, falei, não, eu quero fazer o seu curso, a sua especialização, porque essa era a minha maior dúvida, como conseguir, se já é difícil para um adulto, como conseguir com as crianças? E ela faz de 2 até 12 anos. Eu estou focando de 2 a 8 anos nas crianças nessa faixa etária. Crianças um pouquinho mais novas, ela atende até crianças um pouco maiores. Então, a gente tem que trabalhar muito com o lúdico, Cris. Aquilo tem que parecer uma espécie de brincadeira que a criança faz. Então, não são leituras, são meditações guiadas que a criança escuta. E antes de começar uma meditação guiada que a criança escuta, a gente faz exercícios de trazer a criança para o momento presente.
Então, esses exercícios podem ser feitos através da pintura de mandalas, por exemplo. Então, a gente já tem lá, né, já imprime, tem umas mandalas que são para as crianças mesmo, então elas já têm que se concentrar para pintar aquilo. Geralmente, criança gosta muito de mexer com cores e de pintar. A gente pode fazer isso através de cartazes, que eu também forneço né, quando a gente faz essa meditação, de como eu estou me sentindo, o que me deixa feliz, coisas que a criança começa a colocar um pouquinho mais os sentimentos dela para fora. Ela pode desenhar, ela pode falar para as crianças que ainda não são alfabetizadas, podem falar para a mamãe, para o papai. A criança não faz a meditação sozinha, isso é importante. Sempre ela vai precisar de um adulto para guiá-la, né, durante o processo, né? Então, pode ser então com a pintura, pode ser com exercícios de respiração, que eu acredito que é o que funciona muito melhor. E exercício de respiração para criança, ele também tem que ser uma brincadeira. Vou dar um exemplo aqui para você. Então, a mãe pega uma flor e pega uma vela, né? Então, fala para a criança, vamos cheirar a florzinha e apagar a velinha. Então, a criança faz... E então ela começa a fazer essa brincadeira, né? E a gente faz 5, 6 vezes. Meditação para crianças são processos mais curtinhos, né? Então, primeiro faz esses exercícios, a criança se expressa um pouquinho sobre o que ela está sentindo, e depois a ideia é que nós vamos ouvir uma historinha. E as meditações, elas são para escutar, né? Elas começam com uma musiquinha, aí tem a historinha de uns 5 minutos e termina de novo com uma musiquinha. Então, no total, isso chega nos 8, 9 minutos, né? E os temas são lúdicos, então tem do unicórnio, do arco-íris, do leão, do elefante. Então, os áudios, eles são direcionados para aquilo que a criança precisa mais. Então, crianças, por exemplo, que têm uma dificuldade com foco, ou dificuldade de... Tem muitas crianças com TDAH que têm uma melhora bem interessante por conta da concentração, do foco. Tem muitas crianças na idade a partir de 3, 4 anos que desenvolvem alguns medos. Então, tem meditações também para trabalhar os medos das crianças. E tem também para o sono, né, que é o meu maior foco, que eu sou especialista em sono. Então, agora, nos meus atendimentos de sono, eu já estou incluindo os exercícios de meditação e tem ajudado demais. A gente vê as crianças melhorando muito a partir de 2 aninhos, né? Então, tem vários objetivos, e dependendo do objetivo que a família me passa, da dificuldade da criança, é que eu direciono os áudios, porque aí cada um vai servir para uma coisa diferente. E a criança é muito suscetível a sugestões nessa idade, né? Eles não têm tanto filtro, né, Cris? Tanto, assim, coisas já pré-concebidas na cabeça. Não, né? Exatamente, elas aceitam muito. E o que eu vejo é que a gente tem a impressão de que a maioria das mães me fala, Michele, eu não imagino meu filho deitado ouvindo isso, ouvindo uma meditação, fazendo. E no fim é tão bonitinho, porque eles pedem até para repetir. Pode colocar de novo? Eu quero ouvir mais uma vez. Então, tem criança que escolhe, mãe, eu não quero do leão, quero do arco-íris, quero do amor, do carinho, dependendo, né, do áudio que a criança já escutou. Então, é bem interessante, porque a gente consegue direcionar, e a criança, quando você torna isso um hábito, quando você faz disso uma rotina, que eu muitas vezes peço para colocar dentro da rotina de sono da criança, a meditação. Então, é como tomar um banho. Vai tomar o banho, vai pôr o pijaminha, aí vai fazer o exercício de respiração, e aí vai para a historinha final, que seriam os áudios. Quando a gente começa a colocar isso numa rotina, a criança já espera que aquilo vai acontecer, ela aceita, ela gosta, e não é nada forçado, é sempre o que eu falo. Tem crianças que às vezes falam, hoje eu não quero, tá tudo bem? Né? Mas no dia seguinte oferece de novo. Hoje vamos ouvir uma história, alguma coisa assim. Aí a criança começa a aceitar aquilo todos os dias. E é muito interessante isso é muito interessante o resultado que traz. Da criança ficar mais calma, mais centrada, mais segura, ter um relacionamento melhor na escola e dormir melhor, principalmente, né? Que acho que um dos objetivos é a questão do sono.
Agora, Michele, mas essa meditação, ela não é só para crianças que têm um problema, ela é para todas as crianças. Exatamente, assim como a meditação é para os adultos, né, Cris? Não precisa ter um problema, mas a gente sempre pode melhorar. Então, mesmo as crianças que não são diagnosticadas com TDAH ou não tem nenhuma questão de ansiedade, e uma coisa muito interessante, Cris, a gente também consegue, que a gente vê as crianças muito ansiosas por conta de tela, né, do uso dos eletrônicos. Eu ia te perguntar sobre isso. Parece um vício, né, que as crianças estão hoje em dia muito, muito ligadas às telas. E a meditação também vai ajudar nisso, porque tem muita tela que é usada antes de dormir, a gente consegue fazer uma troca de hábito e diminuir um pouco a ansiedade da criança. Tem muitas crianças ansiosas, e eu acredito até diagnosticadas com ansiedade, e que o que está causando isso são as telas, é aquilo que a criança está assistindo, é aquela exposição exagerada à luz azul, que sai desses aparelhos, e aí o sono fica muito prejudicado. Então, mesmo que a criança não tenha nenhum problema, assim como um adulto, a meditação só vai trazer benefícios, né? Que a gente sempre tem alguma coisa mesmo para melhorar. Eu digo que o dia é um quando você medita e ele é muito diferente quando você não medita, né? Você fica mais agitada mesmo, né? Agora, Michele, você que é uma especialista no sono, é bom sempre lembrar a importância do sono para todo mundo, claro, né? Nem tenho o que discutir. Mas eu queria que você falasse da importância de um sono tranquilo para a criança, que é um momento que ela está aprendendo não só a meditar, não só a estudar, mas ela está aprendendo a vida, na verdade, né? Então, qual que é a importância desse sono ser tranquilo? Cris, o sono, né, se a gente fala o sono tranquilo, o sono de qualidade, né, o sono da criança, ele não é tão profundo, tão aterrado, assim como o sono de um adulto, por conta do ciclo de sono mesmo, algo fisiológico. A criança passa mais tempo sonhando, passa mais tempo em sono um pouquinho mais leve, então a criança pode se mexer um pouco mais do que o adulto, mas o que é importante? Que ela tenha esse sono de qualidade. Uma criança que desperta várias vezes à noite, que chama por ajuda várias vezes à noite, é difícil para quem atende, mas também é difícil para a criança, né? Então, algumas coisas que são importantes são sono de qualidade, que eu acho que são coisas bem, bem legais da gente, né, reforçar aqui da importância do sono. O hormônio do crescimento é liberado durante o sono, o GH. Então, a criança que não dorme direito, ela pode ter restrição de crescimento. E, Cris, eu não sei, né, mas era muito difícil a gente ouvir falar em crianças que precisavam tomar hormônio, alguma coisa de crescimento, quando a gente era criança, parecia, não sei, e tem muito mais problema de sono hoje do que tinha antes, né? Acho que por conta da exposição a telas, do mundo maluco que a gente vive, né? Então, você vê que realmente tem essa questão do hormônio do crescimento, que hoje muitas crianças precisam tomar o GH por conta de restrição de crescimento. Fortalecimento do sistema imunológico, ele é feito durante o sono. Então, as crianças que vão para a escola, tem a questão das viroses, né, tudo aquilo. Então, o fortalecimento do sistema imunológico. A questão do aprendizado. Então, toda a memória ela é consolidada durante o sono. Então, o que a criança aprendeu, inclusive tem experimentos com bebês ainda, que fazem cochilos durante o dia, e eles ensinam uma habilidade para aqueles bebês e separam em 2 grupos. Um grupo dorme e o outro grupo pula a soneca. E depois eles vão brincar de novo daquilo. O grupo que dormiu sabia brincar. O grupo que não dormiu já tinha esquecido, já não sabia mais fazer a brincadeira. Então, a gente vê por essas pesquisas que realmente o sono ele tem muita questão da consolidação da memória, então, para a criança aprender. As crianças ficam mais calmas, o humor, né? O adulto também, quando a gente está em privação de sono, a gente perde um pouco o reflexo, perde um pouco o humor, né? Então, tem essa questão também da felicidade mesmo da criança. Então, o sono é importante para a gente ser feliz, realmente. E outras questões, como obesidade infantil, que é associada à privação, muitas vezes é associada à privação de sono nos primeiros anos de vida.
A questão da ansiedade, da depressão na adolescência é muito associada à privação de sono nos primeiros anos de vida. Então, vai muito além do descanso de todo mundo, Cris, o descanso da família. Então, sono de qualidade, um sono mais profundo, um sono que vai restaurar a criança, ele é fundamental para o desenvolvimento físico, cognitivo, ele é tão importante quanto ser bem alimentado, o sono, né, é tão importante quanto comer mesmo para a criança. Viu, Michele, e esse seu trabalho sobre a meditação e também sobre o sono, independe da classe social da criança, são dicas simples, eu diria, para que as mães, os pais possam fazer com que a criança tenha um sono decente, né? Quer dizer, não precisa ser assim uma super casa, um super quarto, com tudo muito bonito, muito arrumado, muito. Não, ali precisa ter o contato, o carinho, a vontade de fazer com que a criança tenha esse sono de qualidade, que vai ser bom para a vida inteira dela, né? Exatamente, Cris, não tem ligação nenhuma com classe social, até porque a pessoa não precisa comprar nada para fazer a criança dormir, né? Ela precisa ter um quarto, um ambiente adequado, que eu falo, um ambiente limpo, livre de odores fortes, por exemplo, coisas que vão atrapalhar o sono. Então, ter um espaço para ela dormir, uma caminha, um berço, um lugar para ela dormir. E eu sempre falo muito da luminosidade, né? Porque o hormônio do sono ele é liberado no escuro. Então, é bem importante que a criança tenha pelo menos um ambiente onde consiga deixar o mais escuro possível para ela liberar bastante hormônio de sono e conseguir ter um soninho melhor. Mas independe... Você fala assim, um escuro total no quarto ou uma luzinha pode ficar? O ideal é escuro total, Cris. Qualquer luzinha, até mesmo aquelas de televisão, de ar-condicionado, até aquilo, né, já foi estudado que diminui um pouquinho a liberação da melatonina, sim. Que a melatonina, ela não é um hormônio que tem tanto estudo sobre, porque ela foi descoberta há pouco mais de 60 anos, é algo novo, não é tão, né, antigo que a gente tem muita coisa sobre isso. Mas o que se sabe é que ela é fotossensível. Então, para a gente ter uma liberação adequada de melatonina, a gente precisa ser exposto à luz natural durante o dia. Então, isso é importante, o corpo precisa entender esse mecanismo do dia e da noite, que é o que regula o ciclo circadiano ali da criança, precisa ser exposto. Então, uma criança, por exemplo, que fica com a casa fechada, só aquela luz artificial o dia todo, ela também não vai ter uma liberação adequada de melatonina no fim do dia. Tem a exposição, e depois, umas 2 horas antes do sono, então uma criança que dorme perto de 8 horas, a partir de umas 6 horas já tentar diminuir um pouquinho a luminosidade, para o corpo entender que está chegando a hora de dormir e ter um tempo adequado dessa liberação hormonal antes do sono acontecer. Entendi. Agora, é essencial também que a criança, como você disse, tenha a luminosidade do dia e depois ela vai entendendo a da noite. Né? E quando a criança vai dormir, essa história das telas, ela é um problema, né? Muita gente dorme com o celular, com o tablet e televisão ligada. O que você recomenda não ter no quarto? Tá, assim, 2 horas antes do sono, Cris, não só dentro do quarto, mas é interessante evitar as telas e luminosidade excessiva até fora do ambiente do sono, né? Mas eu sugiro muito fortemente que não tenha eletrônicos no quarto, não tenha televisão no quarto da criança. Essa questão do uso do celular, se a mãe quer colocar alguma coisa, até a meditação, né? Às vezes coloca pelo celular para a criança ouvir, sempre com a tela virada para baixo, e depois que terminou, tira do quarto da criança, porque o celular emite onda eletromagnética. Então, estar livre mesmo dos tablets, dos celulares, deixa carregar fora do ambiente, não dentro do quarto. Então, né, a questão de estar na tomada aumenta a emissão das ondas eletromagnéticas, então não deixa o celular carregando lá dentro, e se possível não ter a televisão. Eu já vi crianças que não tinham televisão, mas a mãe colocava
como se fosse aqueles negócios de tirar selfie com o celular mais longe da criança, assim, para ela assistir deitada na caminha. E quando a gente tirou, é difícil para a criança, porque aquela questão do costume, do ritual, até do vício em assistir. Mas depois de uma semana, a criança já entendeu que não tinha, e ela trocou por outras coisas, trocou por uma leitura, por uma outra atividade, e a criança acaba entendendo. É a mesma coisa que acontece com crianças que são alimentadas olhando desenho, olhando televisão, olhando celular. No começo é muito difícil, até diminui a ingestão da quantidade, porque come sem perceber. E aí, quando a criança começa a perceber, ela diminui um pouquinho a quantidade, tamanho, às vezes prefere deixar, mas depois de uma semana a criança já acostumou a conseguir comer sem estar exposta à tela, e dormir a mesma coisa, né? É questão muito de hábito mesmo, é comportamental. E por isso que é tão importante começar cedo, né? Porque realmente, né, comer em frente à televisão, às vezes você não percebe. Se você começa a comer em frente, você come, você nem percebeu o que comeu. Né? Não sente o gosto e nem sabe a quantidade. Às vezes nem sente o gosto, engole, né? Como eu digo. Então, você tem isso. E as telas no quarto, eu não tenho televisão no meu quarto, porque eu penso nisso, porque querendo ou não, você fica ligado, né? É uma luzinha, é uma coisinha ali, né? Agora, os pais, eles têm uma função que eu diria que é importantíssima, que é o exemplo, né? Então, sim, quando você diz para a criança, tira as telas, sai da tela, agora não, o pai e a mãe também têm que se conter, né? Exatamente, tem muitas mães que me perguntam, mas a gente assiste o jornal, a criança não está olhando, mas não importa, está ligado, a luz azul está sendo emitida, a criança está exposta àquela luz azul de qualquer forma, e não tem o exemplo, então na hora que a criança quer assistir, ela não entende que não pode, porque o outro pode e eu não posso, né, porque eu sou criança, essa não é uma explicação que cabe no entendimento de uma criança. Então, precisa dar o exemplo, sim. Eu nunca sugiro fazer um ritual de sono com o celular, amamentar com o celular, ou ter um almoço, um jantar em família com o celular. Então, é uma hora da gente se desligar um pouquinho das telas e concentrar ali na companhia um do outro. E dentro dos rituais de sono que eu proponho, não tem tela nenhuma, né? Então, tem uma contação de história, tem o exercício de respiração, tem, às vezes, uma massagem para a criança que gosta, tem gente que faz oração, tem gente, né, que dá uma voltinha pela casa, falando tchau para os cômodos, para sair, então leva a criança para se despedir. Ai, né? Eu nunca soube. Então, vamos falar tchau para o banheiro, a cozinha vai dormir, vai apagando todas as luzes, né? E a criança vai entendendo que vai todo mundo dormir, inclusive a minha casa, né? Tem gente que gosta de levar a criança um pouquinho numa janela, com tudo escuro, para ver as luzinhas, às vezes mora em prédio, vê umas luzes longe, a criança vai relaxando um pouquinho. O que é importante do ritual é a repetição, para a criança entender aquilo como realmente algo que é um pré-sono, eu faço essas atividades porque está chegando a hora de dormir, né? Então, a repetição é importante e não ter realmente o contato com os eletrônicos nessa hora. Ver desenho não é parte de ritual de sono noturno, de forma nenhuma, né? Agora, Michele, o retorno que você tem dos pais, qual que é? Ai, Cris, olha, faz há 11 anos, né, que eu faço a consultoria. É maravilhoso, assim, no começo, não são processos muito fáceis, porque é mudança de hábito, né, eu acho que isso não é fácil para a criança, não é fácil para o adulto, e os pais também têm que mudar alguns hábitos para conseguir ajudar o filho a dormir melhor. Então, mas eu tenho, nossa, mas muitos e muitos e muitos depoimentos, praticamente todos os dias, às vezes a gente muda uma coisinha, Cris, um hábito que você muda, e depois de 3, 4 dias a gente já tem o retorno da criança, já tem, são crianças dormindo bem, com qualidade de sono, sem precisar de ajuda a madrugada inteira, crianças mais bem-humoradas, sobre o retorno dos pais, né? Então, são pais que voltam para mim com crianças
que estão dormindo melhor, que estão mais bem-humoradas, que estão mais fáceis de tratar, que estão se alimentando melhor, porque quando a criança não dorme bem, ela não passa bem o dia, ela não se alimenta direito. Crianças que pararam de morder os amiguinhos na escola, por exemplo, que não estão tão irritadas com aquela, né, com a privação de sono. Então, o resultado é muito, muito interessante, muito bonito de se ver. E eu recebo praticamente todos os dias, né, mensagens com esses feedbacks de uma maternidade mais leve, porque os pais também conseguem descansar. E um ponto importante é também, criança precisa dormir cedo, né, Cris? A gente é importante que a criança durma cedo, porque é difícil uma criança que acorda muito tarde. Então, a gente contando a horas, garantir de 10 a 11 horas de sono para as crianças, principalmente até uns 4, 5 anos, é interessante, né? E para a gente conseguir isso, a criança tem que dormir cedinho. Uma criança que começa o dia 6 da manhã, até 8 tem que estar dormindo. E então, você recomenda para a criança de até 5 anos que durma 11 horas por dia, por noite, de 10 a 11 horas, Cris. Isso depende um pouco, claro, da necessidade individual da criança. Geralmente, a partir dos 3 anos, a criança deixa de dormir de dia, então corta aquele soninho de dia, e o sono total diminui um pouquinho. Então, a criança continua de 10 a 11 horas de sono noturno, e os cochilos, eles geralmente cessam aos 3 aninhos. A criança não dorme mais durante o dia, né? Então, por isso que é interessante fazer sempre a conta ao contrário. Tem gente que me pergunta que horas meu filho tem que dormir. Eu falo, que horas ele acorda? Porque uma criança, às vezes, que acorda às 6 da manhã, você pode colocar para dormir meia-noite e vai acordar às 6 da manhã da mesma forma. Então, se acorda entre 6 e 7, entre 8 e 8 e meia, o ideal é que esteja dormindo, né? E ter essa qualidade de sono, dormir cedo, também traz qualidade de vida para a família, porque os pais têm algumas horas no final do dia também para fazer alguma coisa que seja separado do cuidado com o filho. Eu vejo que isso traz uma maternidade mais leve também, principalmente para as mães. E aprende também a família inteira a dormir melhor, né? Porque você vai pegando dicas, né? Todo mundo dorme melhor, dorme mais cedo, né, Cris? Tem muita gente que fala, mas eu sou noturno, eu gosto de dormir meia-noite, eu quero que meu filho acorde 9 horas da manhã. Não vai acordar, então, né? Dificilmente vai acordar. Então, você vai ter que abrir mão do seu sono. Se você vai dormir meia-noite, seu filho acorda às 7, você vai ter que acordar às 7. Para poder se adaptar, né? Agora, Michele, e na meditação, quem medita, além de fazer esse preparo para o sono, a meditação ajuda a ter um sono também mais tranquilo? Porque a meditação, ela é mais para, eu entendo, mais para viver o agora, né? O presente. Então, a criança, quando ela está ouvindo história e ao mesmo tempo ela vai dormir, isso não confunde um pouco com sonho, com viver lá na frente e não viver o agora? Então, os áudios, eles são para trazer a criança para calma, né, Cris? Não são histórias, assim, por exemplo, não são histórias como, sei lá, Chapeuzinho Vermelho, não são histórias de aventura. São histórias que vão trazer a criança mais para para uma calma, né? São histórias para deixar a criança mais calma, mais introspectiva, que a meditação é um momento de introspecção e não de expansão. Então, são áudios baseados nisso. E os exercícios de respiração, eles dão uma boa oxigenada no cérebro também, que isso também vai ajudar a ter um sono mais tranquilo, né? O que também não impede de fazer a meditação durante o dia, Cris, assim, quando acorda de manhã, para ter um dia melhor, né? Então, é que eu falo bastante do sono por conta do meu trabalho com sono, mas a meditação também pode ser feita durante o dia para a criança ter um dia melhor. Tem, inclusive, áudios que são para amanhã, para a criança ter um dia melhor, não são para a noite, não são ligados ao sono. Então, tem uma meditação ligada ao sono e uma meditação ligada ao dia. Porque também eu fiquei pensando aqui, se a mãe sai, o pai, vai todo mundo trabalhar, a criança vai para a escola, de manhã é complicado fazer isso, né? À noite facilita. Agora, se a mãe está um tempo em casa e vai trabalhar na parte da tarde, por exemplo, ela pode fazer a meditação pela manhã e
tem 2 rituais, eu diria, né? Um pela manhã, na meditação, e à noite, preparando o sono. Exatamente, um para começar o dia, né? E o outro para o sono. Tem muita criança, por exemplo, que vai para a escola só à tarde, né? Frequenta uma escolinha à tarde e fala que não quer ir, que não gosta, que, né? E aí a gente faz alguma meditação para isso, para autoconfiança, para que não é nada ligado ao sono, são outras questões. Por isso que é interessante sempre ter essa conversa com os pais, uma conversa inicial, para entender bem o objetivo. Michele, e tem muita criança hoje autista, né? Pelo menos que a gente fica sabendo. E existe uma meditação para crianças autistas específica ou não? Eu trabalho com crianças autistas no sono, Cris, para melhorar o sono. Quando a gente fala de dificuldade de sono para as crianças neurotípicas, crianças que não têm nenhuma questão de neurodesenvolvimento, 35% das crianças têm alguma dificuldade no sono. Quando a gente fala dos autistas, vai para 80% dos autistas que têm dificuldade com o sono. E o autismo, ele é dividido por grau de suporte hoje, né? Então, grau 1, 2 e 3. As crianças do grau 1, elas aceitam melhor, mas são crianças, por exemplo, que não precisam de tanta ajuda, um autismo mais leve, elas aceitam melhor. Para as crianças de grau de suporte 2 e 3, pode ser um pouquinho mais difícil de trazer essas crianças. Então, a gente busca as alternativas que funcionam para aquelas crianças. Então, alguns exercícios de respiração, a criança pode gostar. Então, a gente tem que ir testando para ver o que essa criança vai aceitar melhor. E, às vezes, não vai conseguir colocar 8 minutos de musiquinha. Vai colocar de áudio, né? De meditação. Vai colocar 2, 3, a criança vai distrair, vai pedir para parar, não tem problema. É um processo de um trabalho mais de formiguinha, quando a criança tem o autismo, mas é bem interessante incluir. Se quando consegue, quando a criança aceita, e aos poucos a criança vai aceitando, é só a gente achar o que aquela criança gosta, né? Isso que é o importante do autista, a gente entender aquela personalidade, o que mais a criança gosta, e aplicar com repetição, isso é importante para o autismo, então não pode ficar variando muito. Hoje vamos fazer um exercício de respiração, amanhã outro, depois outro. Não, quando a gente vê algum que a criança aceita e gosta, então é legal. E assim como é no sono, Cris, para montar um hábito, né? É um hábito. Para montar o hábito de sono de uma criança autista, a gente precisa entender bem aquela criança, o que ela gosta, o que ela não gosta, para colocar coisas que não vão deixar ela mais nervosa, para colocar coisas que vão ser agradáveis ali para o ritual. Mas dá sim para a gente incluir, é bem interessante. Olha, Michele, como você tem coisa para ensinar, né? Que interessante. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, na descrição de todas as nossas redes do canal Angeline, onde você pode saber mais com a Michele, pelas redes dela, pelo site dela, né? Ela trabalha com isso. E também, mesmo que você não faça o curso dela, seguindo as redes, você vai ter algumas dicas, né? E a Michele, nossa, é um trabalho maravilhoso, né? Porque é uma pessoa competente, é uma pessoa que estudou para isso, se preparou, como eu disse aqui no começo, não é assim, amanhã eu vou resolver fazer o sono, não. Ela estudou, ela sabe o que ela está fazendo, e vejo que é muito importante, principalmente agora, que parece que está todo mundo meio maluco, né? Eu falo, Michele, que está chegando o Natal, mas as pessoas já estão pensando no Carnaval, né? É tudo. E a criança, ela também não consegue processar tudo isso, né? E o sono é uma coisa importante. E eu achei, quando eu vi meditação para criança, eu falei, não, eu vou chamar a Michele. Porque eu achei assim o máximo, porque a meditação ela vai acalmando. Você toma no dia seguinte, ou mesmo depois que você fez a meditação, você toma atitudes com mais serenidade, com mais tranquilidade. Você não é que você fica zen e tudo que você aceita, não é isso. É que você raciocina para fazer as coisas e segura um pouco a bronca, a raiva que chega, né? A meditação te ajuda nisso, né? Nossa, eu achei fantástico. Muito obrigada, viu, Michele? Você gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei?
Eu acho que só para a gente encerrar, eu só quero te agradecer pela oportunidade, né? Falar que essa questão da meditação, até da yoga para as crianças, está crescendo bastante. Eu entendo que as crianças têm que fazer esporte, o futebol, a ginástica, mas a gente também vale muito a pena quando a gente consegue cuidar também dessa questão da cabecinha, né? Acho que faz parte de tudo isso. Então, deixar aqui realmente um pedido para os pais. Não precisa comprar curso nenhum, mas se informa um pouquinho mais, veja como pode fazer, trazer a sua criança um pouquinho mais, né, para o momento presente, tirar um pouco esse vício de tela. A gente está com muita criança ansiosa hoje, muitas crianças até com depressão. Então, essas ferramentas, a atividade física é super importante, mas acho que essas atividades que mexem também com a mente, também são muito importantes para o desenvolvimento da criança. Então, só tenho a te agradecer por estar aqui e conseguir passar essa mensagem aqui no canal Angeli. Não, sabe o que é, Michele? É um equilíbrio, né? Pode fazer o futebol, pode fazer o balé, pode fazer isso, mas também pensa um pouquinho na cabeça, até porque uma coisa está ligada na outra, né? Exatamente. Então, a gente precisa disso, né? Olha, Exatamente. muito obrigado. Eu agradeço imensamente o seu tempo, que eu sei que é precioso, mas agradeço, sobretudo, você estudar, né? Contar sobre isso e dar dicas, mesmo para as pessoas que, nesse momento, ou não podem ou ainda não querem fazer o curso. Então, eu te agradeço muito, agradeço a você aqui que está ou nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube. Se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o áudio, compartilhe o vídeo, fale do espaço do canal Angeline para a sua família e para os seus amigos. Participe do nosso propósito, disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Michele, muito, muito obrigada, querida. Eu que te agradeço, Cris. Obrigada mesmo pela oportunidade, viu? E até a próxima. Vamos fazer mais. E para você que, claro, conhece gente que tem problema com dificuldade com criança, ou se você tem, compartilhe esse vídeo e conta para ela as dicas boas da Michele. Até o próximo. Obrigada, Cris. Obrigada.